Oi, galerinha! Hoje eu vim mostrar pra vocês uma coisa. Aqui em casa, como é uma sorveteria, também vende Coca-Cola. E tem a Coca-Cola do FIFA, porque pra quem não sabe, essa Coca-Cola aqui é uma deusa. Se ela gritar gol, você ganha 5 mil reais. 5 mil reais. E hoje eu vim testar uma só. Já que eu não sou rico, não. Tem que vender tamanho. Se eu conseguir, gente, eu vou pedir pro meu pai comprar uma caixa pra mim. E eu quero. Vamos testar logo. Gente, sem querer, eu apaguei, mas não gritou gol, gente. Ela não gritou gol, tá aberta. Não gritou gol. Pelo menos tá no copo. Tá muito show. E ela estourou também, eu não consegui gravar. Não consegui. Felizmente. Tchau.